Finalmente a gente entrou no mês de abril e no episódio de hoje a gente tem muita coisa para falar, rapaziada. Tivemos a Owners Meeting aí, que é a reunião de todos os donos das franquias da NFL, e por lá o Kubiak e o Spytek deram entrevistas interessantíssimas. A gente vai trazer alguns trechos para vocês, com meus comentários por cima, né, para traduzir um pouquinho do que eles falaram. Tivemos aí o Pro Day do Mendoza, que foi muito positivo, mais a confirmação do Super Bowl em Vegas e a contratação do Kirk Cousins, cara, recente, notícia fresquinha. E vamos que vamos, cara. O episódio de hoje, episódio 4 do Raider Nation Brasil Podcast, hoje dia 3 de abril de 2026. Vamos que vamos. Alô, Raider Nation Brasil, tá começando mais um podcast falando tudo sobre futebol americano, sobre Las Vegas Raiders, tudo em PTBR, que maravilha. Tamo de volta, rapaziada, com o episódio número 4, e o episódio de hoje tá recheado, hein, galera? A gente, como eu tinha falado anteriormente, né, geralmente os episódios saem na segunda ou na terça, mas eu vi que durante essa semana a gente tava com alguns acontecimentos aí que poderiam mudar, né, e trazer o episódio um pouquinho com a cara de atrasado, né? Então eu aguardei essas notícias pipocarem e a gente até foi presenteado com uma notícia ontem. Então eu decidi trazer esse episódio aqui na sexta-feira, dia 3, para realmente estar bem mais completo, bem mais recheado. Comentei com vocês também no último episódio a respeito de esse episódio ser um episódio mais voltado para o draft, mas devido a tantos acontecimentos aí durante a semana, a gente vai trazer esse episódio como um recheado aí de todas as notícias que ocorreram essa semana, e trazer um episódio especial para o draft quando chegar mais próximo, né? A gente já está no mês do draft, mês de abril, mas como o draft é lá pro dia 20 e pouco, dá pra gente, a gente tem mais algumas semanas até lá. Eu consigo trazer isso sendo mais próximo do draft, tá? Para trazer uma notícia bem mais mastigada para vocês. Bom, vamos que vamos, cara. A gente tá hoje, no episódio de hoje, a gente vai dividir em 3 blocos, como a gente está acostumado. No primeiro bloco eu vou comentar sobre todas essas notícias que rondaram aí os Raiders essa semana passada. São bastantes, então prepara aí, pega a caneta, pega o papel, anota aí e vamos que vamos. E no bloco 2 a gente vai comentar um pouquinho sobre a vinda do Kirk Cousins, né, que é o nosso agora quarterback titular, eu imagino eu, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso. E claro, no bloco 3 a gente vai trazer as mensagens de vocês, seja em áudio, seja em texto, e vamos comentar um pouquinho sobre elas também, como de costume, beleza? Então é isso, rapaziada, vamos pro bloco 1. Bom, galera, vamos falar então das notícias aí que rodaram os Raiders, né, durante essa semana, rodaram o mundo da NFL. Eu vou começar com uma notícia que saiu há pouco também, acho que saiu essa semana ainda, que o Super Bowl de 2029, cara, o Super Bowl 53, se eu não me engano, ele vai ser em Las Vegas, cara, vai voltar a ser no Allegiant Stadium, tá? Ele vai voltar para nossa cidade lá, bom, se vocês não se lembram, né, o Super Bowl de 2024 também foi em Vegas, né? Então, assim, eu até estranhei um pouco disso, mas quando eu fui procurar saber mais a fundo, né, parece que existem algumas cidades que a NFL gosta mais, sabe, para fazer esse tipo de evento. Algumas delas são Atlanta, por exemplo, Miami. Então, vocês vão ver essas cidades com mais frequência sendo chamadas para o Super Bowl. Geralmente são entre 6 ou 7 cidades. Se vocês forem, eu posso até trazer para vocês, se alguém quiser, futuramente. Mas essas cidades vocês vão reparar que estão sempre de volta, né? Los Angeles, por exemplo. Então é meio que um rodízio. E Arizona parece que era uma das cidades, mas estão querendo jogar Las Vegas para esse bolo e tirar Arizona, entendeu? Então parece que é um rodízio entre essas 6, 7 cidades. E Las Vegas, como foi um Super Bowl de muito sucesso de 2024, e quando eu digo sucesso eu digo dinheiro, né? Que a NFL é uma coisa que gosta muito de dinheiro. Eles com certeza vão pensar em Las Vegas com carinho. Claro, é uma cidade planejada, cidade montada,
então é muito atrativo para a NFL. Questão de evento em Las Vegas é algo gigantesco. A gente vê na Fórmula 1 também o quanto os caras modificam a cidade para atrair a Fórmula 1, sabe? Vem gente do país inteiro, do mundo inteiro, para prestigiar o evento. E é impressionante, cara. Eu já estive em Vegas e, por ser uma cidade no meio do nada, assim, você, quando tem um evento, tá todo mundo muito concentrado em um só lugar, sabe? E aí, se você sair alguns quilômetros para fora, nem parece que tem algum evento na cidade. É impressionante, assim, é muito diferente do que eu já tinha visto. E, bom, essa é a notícia aí em relação ao Super Bowl. Agora vamos partir para a segunda delas. E a segunda delas tem a ver com o dono da nossa franquia, né, cara? Que é o Mark Davis, filho do grande Al Davis. Ele tá velho, né, cara? Que aconteceu essa semana, né? Teve uma reunião interna nos Raiders, que é um plano, basicamente um plano de sucessão. A NFL, ela pede para todas as franquias terem esse plano de sucessão, né? O que isso quer dizer? Se o Mark Davis tiver, né, bate na madeira aí, mas se ele falecer futuramente ou se adoecer, ter algum sucessor para ser o dono da franquia, né? E, o Mark Davis, ele não é casado, ele não tem filhos, então, assim, como que ele pode fazer, né? Qual a estratégia? E ele tá avançando nessa estratégia. Existe uma pessoa dentro dos Raiders que é um sócio, basicamente, que tem um percentual mais alto do que os outros. E esse sócio, que me fugiu o nome agora, eu posso trazer para vocês também depois, ele vai comprar mais 7% da empresa e o Mark Davis vai ficar com os 30%, que é o mínimo que o dono pode ter de franquia. Então, assim, caso venha acontecer alguma coisa, o plano de sucessão vai sair da família Davis, mas por conta justamente do Mark Davis não ser casado e nem ter nenhum filho. Então, assim, o Mark Davis é um cara, assim, legal, né, cara? Ele é um executivo, vamos colocar dessa maneira. Ele não entende de futebol americano, assim. Muitos criticam o Mark Davis por a gente estar nesse limbo eterno aqui de não ganhar títulos, não disputar, não chegar nos playoffs. Mas, assim, sinceramente, o Mark Davis fez de tudo ali na questão executiva, tá? O cara é um empresário, o cara, ele sabe ganhar dinheiro, ele não sabe futebol americano. Então a crítica em cima dele é justamente por a gente não estar ganhando nada. Mas o quanto a franquia cresceu em termos de valor, em termos de atratividade, foi coisa gigantesca. Isso se deve muito, claro, ao fato de a gente ter se mudado para Vegas, né? Vegas virou um atrativo nacional. Muitos jogadores, quando visitam os Raiders, eles ficam impressionados com né, os campos, os treinamentos, né, a sala de treinamento, a sala de reunião. Toda a infraestrutura que envolve os Raiders é muito gigantesca. E isso em Oakland era totalmente o oposto, né? A gente era visto como uma franquia jogada às traças. O campo era dividido com beisebol, então era com bastante terra, sabe? Era bem... por isso que ela foi tão amada, por ser muito roots, assim, por ser muito, sabe? Por raiz. E com essa transferência para Vegas, a gente vê um estádio mais dividido, a gente vê mais visitantes dentro do estádio, o que é meio preocupante, mas em relação a dinheiro, atratividade, lucratividade, isso não tem comparação. A franquia virou top 3, top 5 no máximo em relação a valor, então isso foi algo muito grandioso que o Mark Davis trouxe. E claro, né, questão do futebol americano, esportiva, ele não conseguiu acertar, infelizmente. Mas vamos ver, cara. De repente ele tá conseguindo acertar agora com o Clint Kubiak e com o John Spytek, né? Então é isso basicamente sobre o plano de sucessão que os Raiders está passando agora. E vamos que vamos. Vamos emendar na terceira notícia agora, que é basicamente o Pro Day do Fernando Mendoza, né? Ele fez um Pro Day com atletas de Indiana, que foi específico. Ele não participou do Combine, né? Sabiamente, já estava basicamente garantido como uma pick 1. Mas ele deu entrevistas, né, falando que, cara, eu tô com meus companheiros de equipe. Ele é um cara muito cabeça, assim, muito inteligente, e ele queria levantar essa bola dos companheiros de equipe, né? Então ele fez esse Pro Day juntamente com o Indiana, que foi transmitido ao vivo pela NFL Network lá nos Estados Unidos.
E foi muito positivo, cara. Foi muito bom, todo mundo falando muito bem. Claro, o Pro Day, ele já é algo um pouco mais treinado, né, mais engessado, mas o que chamou a atenção foi a escolha dele, né, por trazer, assim, todas as jogadas under center, né, não fez nenhum drill físico que como se fosse um combine, né, ele focou mais nos passes, passes de longa distância, passes a curta distância, passes de forma vertical, em transição, sabe? E bom, ele teve basicamente aqui, falando de números, né? Ele fez 56 passes, completou 53, sendo que 2 foram drops e 1 foi um overthrow. Então, assim, sobre precisão, a precisão basicamente de elite, sabe? Muitos falam que ele não tem um braço mais forte, mas eu vi alguns lances e, cara, todos os lançamentos que eu vi foram com precisão, sabe? Numa distância bem considerável. Mas claro, a gente tem que colocar na balança aqui que, pô, é um Pro Day, não é uma partida de NFL, sabe? Então, são coisas muito diferentes, são situações muito diferentes, né? Mas isso, basicamente, não foi para nem subir estoque, né? Porque primeira escolha o cara já era, ele só queria confirmar que os Raiders estavam, inclusive isso, né? Foram 10 representantes dos Raiders, cara, 10 pessoas. Entre eles o Clint Kubiak, o John Spytek, o coordenador ofensivo, o Andrew Dinoco, foi o treinador de quarterbacks. Então tava todo mundo lá, cara, todo mundo que importava realmente na decisão de draftar ele. Então eu acho que basicamente a gente concretizou aqui que realmente, cara, vai ser a nossa pick número 1. E eu tô muito confiante. Isso vai fazer uma ponte, a gente vai trazer um pouquinho desses comentários aí no bloco 2, por conta da contratação do Kirk Cousins, mas a gente fala mais pra frente, beleza? E aí, fazendo essa ponte aí com o Pro Day, cara, eu vou falar um pouquinho agora das entrevistas, tanto do Spytek quanto do Clint Kubiak, durante esse Owners Meeting, né, que a gente teve aí dos donos das franquias e head coaches e GMs, todo mundo se reuniu. E a gente pôde, inclusive foi legal porque a entrevista foi feita por membros da mídia local dos Raiders, né? Pessoas que conhecem dos Raiders, que fazem perguntas específicas do que a gente está querendo saber, do que a Raider Nation está querendo saber. Então isso é muito bom pra gente. E eu achei algumas perguntas muito interessantes. Inclusive, essa entrevista foi feita antes da contratação do Kirk Cousins. Então ali a gente já vai ver muita coisa. Foi feita antes da contratação do Kirk Cousins e antes do Pro Day do Mendoza. Então tem muita coisa ali pra gente pegar do que eles estavam observando, do que eles pensavam a respeito de um QB mais experiente. Por exemplo, o Kubiak. Vamos ver o que ele falou a respeito disso, de trazer um QB mais experiente e sobre tudo isso que envolve o Mendoza, draftar um QB. Vamos ver a opinião dele e depois a gente tece uns comentários em cima. Sim, eu acho que em um mundo perfeito, ele estaria sendo assistido por um jogador mais experiente, sabe? Comandando o ataque e liderando o time. Mas às vezes você simplesmente não tem esse jogador. Talvez você tenha, talvez não. Talvez você não tenha um veterano para mostrar o caminho. Então pode acontecer de o cara chegar e ter que jogar imediatamente. Mas você preferiria que ele aprendesse antes de entrar no jogo. Você nem sempre pode escolher. As coisas nem sempre acontecem exatamente como você quer. Mas no fim das contas, você quer garantir que está trazendo um indivíduo, draftando um cara que seja maduro o suficiente para lidar com a adversidade, seja ele começando o primeiro jogo no ano de novato, ou começando o primeiro jogo no segundo ano da carreira. E sobre trazer jogadores com mentalidade vencedora na free agency, você quer caras responsáveis, que obviamente já produziram em campo, vindos de times vencedores, caras para quem o futebol realmente importa. É fácil dizer isso, mas quando você conversa com as pessoas que os treinaram, com os times universitários, com os companheiros de equipe, você quer saber como esse cara reage quando as coisas ficam difíceis. Porque vai ter adversidade, nada vai ser perfeito. Então você quer jogadores que saibam lidar da maneira certa quando a situação aperta. Bom, galera, foi essa a entrevista do Clint Kubiak. Claro, a entrevista tem mais de 30 minutos. E vocês viram aí o modelo que eu adotei aí, mais ou menos, para traduzir para vocês, né? Claro que não vai ficar perfeito, mas eu achei melhor eu colocar uma ajuda aí da inteligência artificial
para trazer um pouquinho de dinamismo aqui, outra voz, né? E a voz dele tá pelo fundo. Quem entende inglês vai ver que tem conexão com todo o texto em português. Eu tentei traduzir da melhor maneira possível, tá? Sendo mais fiel para manter a integridade aí da opinião do Clint Kubiak, e seja lá qualquer outra entrevista que a gente vier a trazer. Então foi a tradução feita por mim, palavras podem fugir um pouquinho, mas a ideia se mantém a mesma, tá? A base é a mesma. Eu poderia ter trazido o áudio original por inteiro, né? Mas eu não tenho certeza ainda das pessoas que ouvem esse podcast, se todo mundo entende inglês para sacar assim, a entrevista de prontidão. Caso a gente veja que fique muito melhor, né, a gente trazer a entrevista em inglês e depois eu comentar apenas, tudo bem também. Mas eu acho legal a gente trazer no detalhe tudo que ele descreveu ali, entendeu? Então por isso que eu traduzi. A gente por enquanto vai deixar assim, aí vocês podem falar nos comentários aí o que vocês acharam. Vocês acham melhor eu deixar ela completa em inglês, da maneira original, e depois falar em português? Mas eu achei que poderia ficar, por exemplo, quem não entende inglês ia ficar uns 2 minutos ali boiando, né? Então é por isso que eu fiz o que eu fiz, beleza, rapaziada? Então, bom, vocês viram aí que o Kubiak, cara, de cara, quando ele foi perguntado aí sobre, né, ter um QB experiente e tudo mais, ele é a condição ideal, na opinião dele, né? Então, para ele, ter um jogador experiente é basicamente, assim, você deixa o seu rookie muito mais confortável, né? Um tempo para aprender o playbook e para te mostrar o caminho da NFL, sabe? Então, assim, nem sempre as coisas podem acontecer dessa maneira, mas vocês viram aí, né, que essa entrevista, como eu falei, ela foi feita antes da contratação do Kirk Cousins. E assim, ele tratava como, olha, nem sempre é possível, mas vamos ver. Então, vocês viram que foi possível, eles trouxeram o Kirk Cousins. E, bom, o pensamento tanto do Clint Kubiak quanto do Spytek, até mesmo do Tom Brady, né, que já deixou claro que a opinião dele é sobre o rookie sentar por um ano para aprender o playbook. Então, eles vão seguir com isso, entendeu? Essa é a questão aí da entrevista, né? Deixar o rookie cada vez mais maduro, cada vez mais envolvido no playbook e também aprendendo ali a lidar com as adversidades da NFL. Além disso, ele comentou um pouquinho sobre os jogadores que eles trouxeram na Free Agency, né? Como eles atacaram franquias vencedoras, como o Philadelphia Eagles, como eles trouxeram jogadores de mentalidades vencedoras, de colleges vencedores, né? Como o caso de Georgia, com o Nakobe Dean, com o Quiripay, até mesmo com o Eric Stokes, que já estava no elenco. Então, eles querem trazer, além de jogadores jovens, jogadores que tenham essa gana de vencer, sabe? Jogadores que não chegam do college para a NFL só pelo contrato. Eles amam o futebol americano e eles querem levar isso para a vida, sabe? Eles valorizam o trabalho deles, né? Como um todo. Então, é interessante aí a gente ouvir um pouquinho do Kubiak, né? Algumas palavras dele. E, bom, vamos pular agora para a entrevista do Spytek, né? Eu vou trazer da mesma maneira algumas palavras dele, de maneira traduzida, né? E depois a gente comenta aí um pouquinho sobre o que ele falou. E o Spytek comentou também de algumas adições da Free Agency, né? Como eles pensaram sobre o Tyler Linderbaum, o Jalen Nailor, qual foi a estratégia por trás dos contratos e tudo mais, e como eles estão resolvendo essa questão da linha ofensiva. Vamos checar aí um pouquinho do Spytek. Bem, eu acho que esse é um dos aspectos de colocar qualquer jogador jovem em campo. É ver se ele tem jogadores ao redor que possam ajudá-lo, sustentá-lo e deixar o trabalho dele um pouco mais fácil. Eu me sinto bem sobre os jogadores que adicionamos na Free Agency, obviamente com o Tyler e o Jalen Nailor, e ainda temos trabalho a fazer, mas eu adoraria chegar a um ponto, realmente quero chegar a um ponto, onde os jogadores jovens não precisem ser contados, como tivemos que fazer no ano passado, de certa forma. E sabe, não importa a posição, seja quarterback, long snapper ou kicker, quando eles estiverem prontos é que você os coloca para jogar. Quando tiverem conquistado isso, é que você os coloca para jogar. E acho que esse vai ser um dos temas do nosso programa daqui para frente. Temos uma chance agora, com o roster do jeito que tá, temos 10 draft picks. Eu adoraria que alguns desses caras jogassem, e jogassem muito bem, mas eu não quero que eles sintam o peso de que precisam.
Eles podem aprender, trabalhar duro, aprender o que é exigido deles no sistema e como ser um profissional. E aí joga. Do ponto de vista das adições, nós queríamos ficar mais jovens. Sabíamos que tínhamos alguns grupos de posição no roster que precisavam ser reforçados, e nesse sentido, acho que fizemos um ótimo trabalho. Estou muito orgulhoso do Tom Delaney, David Christoph e Julie Harris pela forma como estruturaram os contratos para que tudo se encaixasse. É mais complicado do que as pessoas imaginam. Às vezes é até mais complicado do que eu mesmo sou qualificado para fazer. Então dependo bastante deles. Mas sabe, vamos ver como as coisas vão se desenrolar, Adam. Nós tínhamos um plano e tentamos atacá-lo da forma mais agressiva possível. Estamos felizes com o resultado, mas agora os jogadores precisam ir a campo e fazer isso ganhar vida. Vai muito além de simplesmente assinar jogadores. Acho que são duas questões. O Colton, obviamente, estará de volta. Estamos ansiosos por tê-lo de volta, assim como o DJ e o Charles Grant. Mas não existem tantos good tackles disponíveis, e normalmente você não assina na Free Agents um cara que você simplesmente vai colocar como seu left tackle titular imediatamente. É muito difícil fazer isso. Por isso você precisa draftar esses caras, desenvolvê-los e depois renová-los. Esse é o caminho. Nós avaliamos vários jogadores e no fim nos sentimos bem com os 3 que temos no prédio agora. E temos 10 draft picks, então temos a oportunidade de construir também desse jeito, que para mim é a melhor forma. Bom, galera, esse foi o John Spytek falando um pouquinho aí. A gente pode ver que de cara ele foi perguntado sobre as armas em volta do nosso possível futuro quarterback Fernando Mendoza, né? E ele fala bastante das adições da Free Agency, né? Mostrando que o dinheiro gasto ali pelo Raiders, né? Pelo Mark Davis e tudo mais, foi justamente para criar um cenário positivo para o nosso futuro QB. Claro que ele não deixa claro que a gente vai draftar, mas, bom, na nossa visão a gente já sabe que vai. E ele fala isso de uma maneira citando até as armas ofensivas, né, como o Tyler Linderbaum, o nosso center, peça fundamental aí para a linha ofensiva, o Jalen Naylor, que é uma adição do wide receiver. E, bom, e ele fala também, cara, da linha ofensiva, a questão muito interessante, né, que ele focou no Tyler Linderbaum como um alvo principal, mas que ele acredita muito que as partes laterais da linha, claro, tem o Colton Miller de titular, é muito difícil de você arrumar um tackle titular saindo pela free agency, né? Esses tackles geralmente eles aparecem no draft e você como um time tem que desenvolver para transformar ele em titular. Então a gente pode esperar aí nesse draft, cara, de repente uns rounds mais baixos, 4º round, 5º round, a gente selecionando um right tackle por aí. Eu acredito muito nisso, ainda mais depois dessa entrevista. Acho que nesse draft a gente tem boas chances, além dos nossos rookies do ano passado, né, que estão calouros de 2º ano para desenvolver, né, o caso do Charles Grant, do DJ Glaze. A gente tem chance de draftar mais algum jogador aí de linha ofensiva e vamos ver, a gente tem 10 escolhas no draft. Eu acho que a gente pode sacar muitas necessidades aí nos rounds inferiores, de repente fazer umas trocas para subir, para descer. O Spytek já mostrou isso no ano passado, né, que ele acumulou muitas picks, então de 8, se eu não me engano, ele foi para 11 no ano passado. Então ele sabe muito bem fazer isso, ele gosta de fazer isso. E eu espero a mesma coisa esse ano. Beleza, rapaziada? Então basicamente é isso, nessas notícias aí no início, né? A gente vai partir agora para o próximo bloco. Vamos dar prosseguimento aqui no podcast. A gente vai falar um pouquinho do Kirk Cousins, né? A contratação do Kirk Cousins. E vamos seguir aí para o bloco 2. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, partindo para o bloco 2, a gente vai falar um pouquinho da contratação do nosso QB titular. Não é o Mendoza dessa vez. A gente concretizou a contratação do Kirk Cousins. A gente já tinha falado nos episódios anteriores, né, que essa era uma possibilidade. Era um QB que eu enxergava como possibilidade de mercado, né? Era assim, não que eu queria trazê-lo, mas que eu enxergava que, vendo as entrevistas do clube, aqui do Spytek, a respeito de trazer um QB mais experiente, era um cara que eu considerava como uma boa opção, ou opção ali que estava presente, estava disponível.
Muitos falavam até do Derek Carr, né? Mas, cara, o Derek Carr, apesar de ter a conexão tanto com o Kubiak quanto com o próprio Raiders, a gente teria que trocar pelo Saints, sabe? Então, seria algo mais complexo, além de trazer muita atenção, sabe? O que a gente não quer é desviar a atenção. O Derek Carr, ele divide um pouco a Raider Nation em relação a pessoas que amam ou odeiam, sabe? Então, a gente não precisava desse elemento a mais. Então, assim, eu tava um pouco inclinado a talvez testar o Aidan O'Connell junto com o Fernando Mendoza, mas tava contra, claro, total a ideia de manter o Geno Smith. Fiquei feliz, inclusive, que ele saiu. Geno Smith não tinha mais ânimo nem moral nenhuma com a Raider Nation para continuar no time. Então, assim, a gente precisava de um QB experiente, que era o que o Kubiak pedia. Cara, Kirk Cousins, sabe? Tava no mercado, acho que das opções, talvez a melhor disponível. E vamos destrinchar um pouquinho como é que isso foi feito, né? Basicamente, Adam Schefter postou no dia de ontem, fez um post lá sobre o Kirk Cousins. Kirk Cousins foi contratado pelos Raiders com um contrato de 5 anos, 172 milhões. Eu falei, o quê? Pera aí, não, calma. Aí também não. Aí eu fui ler um pouco melhor, né? Ele colocou esse susto pra gente. E, assim, basicamente, apesar do susto, eu acredito que todo mundo no grupo que eu tava vendo aqui se assustou também com o contrato. Mas a verdade é que é mais daqueles contratos da NFL, né? Que, basicamente, cara, o dinheiro garantido é o que importa, sabe? E o salário, basicamente, do Kirk Cousins em 2026 vai ser de 20 milhões. Ele tem 20 milhões garantidos, desses 172 milhões. E na estrutura prática ali do contrato, né, seria 8,7 milhões que vão ser pagos pelo Falcons, porque isso é um dead money deles, né? E a gente vai pagar 1,3 milhões, que é o salário base mínimo para quarterback, né? Mais 10 milhões de bônus. E esses bônus, eles vão ser garantidos, vão estar saindo do bolso dos Raiders também. Então, na prática, 11,3 milhões os Raiders vão pagar num QB veterano. E um QB veterano, cara, sinceramente, acima da média, cara. Assim, acho que ele é bem regular, a gente já sabe o que esperar do Kirk Cousins. E ele veio de uma lesão, né, o ACL foi há 2 anos atrás, se eu não me engano. Então ele vinha se recuperando nos Falcons, né, saía, aí o Michael Penix se machucou, ele voltou, e ele não voltou 100%, ele não estava tão bem, não estava também no seu jogo. E, bom, o que a gente espera é que ele dê um salto aí um pouquinho, né, pelo menos da recuperação de uma lesão de ACL não é fácil, mas a minha expectativa em relação a Kirk Cousins não é que ele melhore, sinceramente, muito mais do que ele fez ano passado. A minha expectativa é justamente aqui, eu vou pegar até os números dele, né? Em 2025 ele teve 1.721 jardas, 10 touchdowns, 5 interceptações, sabe? Eu não vou esperar um Kirk Cousins de outro nível, o Kirk Cousins da década passada, praticamente, né? Que quando ele foi draftado lá atrás, que ele fazia um feijão com arroz e muito bem. O que eu vou esperar do Kirk Cousins é que ele distribua a bola muito bem, sabe? Entenda o playbook, porque ele já teve com o Clint Kubiak em Minnesota durante 3 anos, então ele conhece um pouco o playbook do nosso head coach, sabe? Então ele vai estar familiarizado com as jogadas. Isso é algo que é muito interessante. E em relação à estatura, estilo de jogo, o cara realmente é parecido com o Fernando Mendoza, né? A gente pode debater aqui em relação a quem é mais inteligente, quem é melhor distribuindo a bola, mas a verdade é que a gente não sabe quem é o Fernando Mendoza de fato na NFL. Uma comparação com o Fernando Mendoza é o próprio Kirk Cousins, segundo alguns programas aí da NFL estrangeiro. Então, assim, claro que o Fernando Mendoza pode ser muito melhor no final das contas, mas uma comparação válida, assim, no quesito de estatura, né, de estilo de jogo e tudo mais, beleza? E algo que salta os olhos nesse contrato, cara, assim, apesar de não ferir os Raiders,
por ser um contrato basicamente de 1 ano, o Kirk Cousins, ele tá no 11ª temporada seguida ganhando dinheiro garantido num contrato que dá dinheiro garantido para ele, cara. Isso é impressionante. E assim, falam que o empresário dele é um dos maiores da história por conseguir esse feito. Isso é um recorde na NFL. E ele vai ultrapassar o Tom Brady em dinheiro acumulado na NFL. Isso é inacreditável. E bom, é isso sobre o Kirk Cousins, tá? Então é basicamente um movimento aí de baixo risco pra gente, pelo dinheiro que a gente tá pagando e pelo tempo de contrato, né? Que no caso na prática é 1 ano. Isso confirma basicamente o desejo do Kubiak aí de trazer um QB experiente para ser mentor do Mendoza. Não sei se o Kirk Cousins vai querer ser um mentor de fato, mas ele pelo menos vai querer jogar esse ano, tá? O Kirk Cousins jogando bem, fazendo feijão com arroz esse ano, eu acho que realmente o Fernando Mendoza pode sentar no banco durante toda a temporada. Caso o Kirk Cousins comece a temporada de maneira espalhando um pouco a farofa, muita interceptação, atrapalhando o jogo, eu sinceramente, dependendo de como o Fernando Mendoza estiver se comportando nos treinamentos, pode vir a ser aí na semana 6, semana 8, pode vir a ser o titular. Muitas franquias fazem essa virada aí durante a temporada, né? Tudo é uma possibilidade. É bom que a gente tenha essa opção na mesa, sabe? De não forçar o nosso rookie de cara, mas também, se ele estiver desempenhando bem nos treinamentos, que ele seja titular, sabe? Então a gente vai ter essa opção, essa escolha aí também. Mas de fato, cara, semana 1, nosso QB titular é o Kirk Cousins. Isso a gente pode sacramentar agora, até antes e depois da gente draftar o Fernando Mendoza, beleza? Então eu acho que é um movimento inteligente no final, mostra que a gente tem um planejamento pro Mendoza, mostra que a gente tem opções, né? E assim, eu fico um pouco triste pelo Aidan O'Connell, né? Eu queria que ele tivesse uma chance, infelizmente não foi bem aproveitado nos Raiders. Não que ele seja a solução, tá? Não que ele seja bom demais, mas assim, acho que ele merecia. Ele é um cara que se dedica pra caramba nos treinos, nunca reclamou de nada, sempre que entrou, tentou o máximo dele, né? Ele é um cara meio limitado, mas sabe, eu gostaria de ver ele jogando um pouco mais. De repente em outra franquia ele tem uma chance melhor aí, até de ser titular, cara, em alguma franquia aí que esteja buscando um QB. Eu torço por ele, cara, não sei, não tenho nada contra o nosso bigodinho não, tá? Tomara que ele se dê bem na liga aí, mesmo sendo um backup. Eu acho que ele como reserva é um QB decente, assim, tendo uma linha ofensiva, né, alguma ajuda, eu acho que ele faz um feijãozinho com arroz também. Beleza? Então é isso sobre o Kirk Cousins, cara. A gente vai entrar no bloco 3 agora, com um pouco das perguntas, né, comentários de vocês. E eu vou fazer uns comentários aí e a gente troca essa ideia, beleza? Bom, vamos que vamos pro bloco 3. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you around and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, vamos então pro bloco 3, o bloco de perguntas e respostas, ou comentários, ou críticas, ou qualquer coisa que vocês que tiverem na cabeça de vocês aí, beleza? Eu vou falar meu número de novo de telefone para se vocês, caso queiram mandar mensagens de áudio ou mensagem de texto também, mas no privado, beleza? É o 21 9648 50 188, 21 9648 50 188, beleza? Manda lá, rapaziada, não deixe de mandar não, que nossa interação aqui é muito importante para continuidade no podcast, beleza, rapaziada? E vamos que vamos. Primeiro eu vou pegar aqui 2 comentários da galera no YouTube que mandou pra gente aqui. Deixa eu ver aqui, o primeiro é do Diego Marques, desculpa aí. Meu sonho é ver esse ataque com o Tyrande Brock Bowers e o Michael Mayer, igual a dupla Gronk e Hernandez, né, que eram dos Patriots.
Cara, isso é um sonho que, porra, eu acho que todo mundo do Raiders nesse momento tá tendo. A minha expectativa no ano passado com o Pete Carroll era que a gente ia ter aquele 12 personnel, né, que são com 2 tight ends, mas, cara, a gente sempre fala isso aqui com o Brock Bowers e Michael Mayer, e, porra, parece que nunca acontece, né, cara? Não sei que a gente consegue, assim, não sei se é por lesão, que a gente perdeu por um tempo, né, o Brock Bowers, até o Michael Mayer, mas vamos ver, cara, de repente essa temporada a gente consegue ter um gostinho disso daí. O Clint Kubiak é realmente muito inteligente, muito criativo no ataque, então, pô, tô esperando muitas coisas aí da dupla de tight end, quem sabe, porque, assim, até porque o Michael Mayer, ele tá no último ano de contrato, né, então, cara, vamos ver se vai dar certo agora, né, assim, se tem um cara no elenco dos Raiders hoje que eu vejo que outros times teriam interesse em uma troca, é o Michael Mayer, sabe? E não seria uma troca absurdamente alta pra gente, porque simplesmente ele ainda não teve aquele ano, sabe? Igual o Brock teve. Então, pô, eu torço muito pra essa dupla funcionar e acho que pode funcionar muito bem. Vamos torcer pros dois ficarem saudáveis. Beleza, Diego? Obrigado aí pela mensagem no YouTube, falou? Agora vem o Lucas Zay aqui. O Lucas, cara, pô, Lucas, você é o cara, moleque. Você é o 4º episódio e é o 4º comentário desse cara aqui. Ele tá sempre presente. Muito obrigado mesmo, cara. E assim, vai chegar no 100º episódio, eu tenho certeza que você vai estar lá e a gente vai estar muito maior aqui, beleza, cara? Valeu mesmo. Episódio muito bom, eu duvido, vou ler agora o comentário dele, né? Episódio muito bom, eu duvido muito que o Baltimore não sabia das condições físicas do Crosby. Eles cancelaram por babaquice. Era muito melhor pegar o Trey Hendrickson e continuar com as 2 picks do que manter a palavra do Crosby. Vamos acabar com o Baltimore. Eu gostava deles, mas hoje em dia eu tenho raiva. E, cara, eu também, cara, eu gostava do Lamar, assim, eu gosto do Lamar, né, mas, assim, o vexame que Baltimore fez o Raiders passar, realmente não dá pra perdoar, não, e isso vai pra Raider Nation com certeza. E o jogo do Brasil, eu lembro aqui, cara, o jogo que vai ser no Maracanã esse ano, vai ser na semana 3, se eu não me engano, é Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, cara. Pra quem vocês vão torcer, pra quem tá a torcida de vocês? Eu devo estar nesse jogo, eu vou tentar comprar o ingresso, né? Porque sempre, com certeza, vai esgotar bem rápido. Mas eu moro aqui no Rio, então é uma oportunidade única, assim. E, bom, cara, eu vou estar lá torcendo pra ninguém, sabe? Vou estar com a camisa do Max Crosby, isso eu tenho absoluta certeza. E vou torcer pros 2 times perderem. Então, é isso, cara. Pô, obrigado pelo comentário de novo aí, o Lucas. Tenho certeza aí que no episódio 5 você vai estar chegando junto e assim por diante. Valeu? E agora um comentário aqui pelo celular, né, cara? Me mandaram no WhatsApp aqui. E sempre que vocês quiserem mandar, pode mandar um áudio também. Esse aqui foi do Eduardo Braga. Vou ler aqui a mensagem dele. O Las Vegas Raiders tem um caminho real para fazer história em 2029 e ganhar o Super Bowl em casa. Trazer o Kirk Cousins agora, draftar o QB do futuro, pode desenvolver por 1 ou 2 anos no sistema do Clint Kubiak e chegar em 2029 com o elenco pronto e o QB no auge do contrato de rookie. Se acertar no draft, não é loucura, é planejamento. Assim, cara, gostei dessa mensagem primeiramente para fechar o nosso podcast. E, porra, Eduardo, cara, tomara aí que você esteja certo, tá? Tomara que seja essa virada de chave, tomara que Fernando Mendoza seja o nosso QB do futuro, nosso franchise quarterback, porque realmente a gente precisa achar essa peça. Essa peça é fundamental, a gente pode fazer o melhor planejamento possível, trazer jogadores, mas quando esses contratos saem de rookie para contrato real, a gente já perde alguns jogadores, então a gente precisa achar esse QB, cara. E se o Fernando Mendoza for o QB, tenho certeza que o Clint Kubiak vai estar em boas mãos, assim, e vice-versa, né? E nosso time vai estar, assim, com um planejamento muito bem encaminhado, tá? Eu tô acreditando muito nessa comissão técnica, mas deixar rolar, vamos ver acontecer pra gente pensar em 2029. Eu acho que esse ano vai ser muito importante pra gente entender nossa projeção
futura aí, beleza, rapaziada? Então é isso, cara, esse foi o episódio número 4 do nosso Raider Nation Brasil podcast. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente vai voltar no próximo episódio, agora sim, né, trazendo alguns jogadores para vocês do draft. Eu tô analisando principalmente a nossa pick 36, né, pick de segunda rodada. Tem alguns jogadores que eu já selecionei aqui. Vou fazer uns comentários do que eu acho importante, né, para priorizar ou não priorizar, né? O que vocês acham? Inclusive é um bom comentário aí para vocês fazerem para o próximo episódio, vai casar bem com o episódio, né? Vocês draftariam por necessidade, ou vocês iriam defesa, vocês iriam ataque na pick 36, ou vocês iriam melhor jogadores disponível, né? Que é o que muitas franquias fazem. Bom, olhando para o nosso elenco aqui, o que vocês fariam? Eu vou deixar isso em aberto, vou trazer minha opinião no próximo podcast, mas pode ter certeza que a gente vai estar discutindo isso no episódio número 5, beleza? Bom, no mais é isso, rapaziada, obrigado pela companhia aí e tamo junto.